Fala pessoal, todos bem-vindos, eu sou o William Godoy e esse vídeo tem um oferecimento do OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol. Baixe já o OneFootball para você receber tudo aí na palma da sua mão, com o melhor aplicativo de futebol. Você recebe notícias em tempo real, estatísticas, classificação, tem a aba, a lupa ali de explorar, onde individualmente você pode pesquisar sobre algum atleta ou, se você quiser, sobre alguma equipe, sobre algum time, sobre alguma seleção. Vamos lá, galera, vamos falar aqui sobre a convocação do Tite e passa, logicamente, sobre aquela preocupação do torcedor, sobre o desfalques, enfim, isso faz parte desse calendário, a gente sabe, da questão da data FIFA e tal, então, mas vamos lá. Vamos primeiro passar pela convocação do Tite, lembrando que essa convocação, ela não é a definitiva para a Copa do Mundo, Teremos ainda mais uma convocação, a previsão é que ela aconteça ali no iniciozinho de novembro, aí sim, esses serão os 26 jogadores convocados para o Mundial. Esses 26 é aqueles que farão, alguns desses, o último teste, a última observação para os amistosos do Brasil contra a Tunísia e Gana. Antes de falar sobre esses jogos, vamos lá. Os convocados do Brasil, goleiros, Alisson, Ederson e o Everton. Laterais, Danilo, Sandro e Alex Telles. Sim, são 3 laterais. O Tite não convocou 2 laterais direito. É apenas o Danilo na lateral direita e 2 na lateral esquerda, que é o Alexandro e o Alex Telles. Zagueiros, Bremer, que é da Juventus, Éder Militão, Marquinhos, Ibañez e Thiago Silva. Inclusive o próprio Tite fala, quando ele, porque todo mundo reparou, só tem um lateral direito, ele enfatiza que para fazer até mesmo essa função de lateral direito, ele cita esses 2 zagueiros, o Éder Militão e o Ibañez. Meias, Bruno Guimarães, Casemiro, Fabinho, Fred, Lucas Paquetá e Everton Ribeiro. Tá aí o primeiro jogador do Flamengo convocado. E atacantes, a lista é gigante: Antony, Firmino, Matheus Cunha, Neymar, Pedro, Rafinha, Richarlison, Vinícius Júnior e Rodrigo. Vamos lá. William, por que não chamou o Rodinei? Cadê o Rodinei, pô? O Galvão Bueno falou pra caramba do Rodinei, não sei o que. Vamos lá, galera. Sobre a ausência aí do Rodinei, ela me desculpa, ela me parece até ela é muito óbvia, tá? Com a exceção do jornalista, qualquer jornalista que cite o nome do Rodinei, para ganhar alguns likezinhos, uma popularidade com a torcedora do Flamengo, com exceção desse, só vai falar sobre o Rodinei na seleção brasileira o jornalista que não acompanha o trabalho da seleção brasileira e ou tem desconhecimento sobre o trabalho do Tite, tá? Por quê? Inclusive a justificativa dele, ela corrobora com isso. A fragilidade individual do Rodinei é o que o Tite considera como ponto forte para o seu jogador ser o lateral. Condição defensiva, sustentação defensiva. Então, aquilo que o Rodinei tem como individualmente como ponto fraco é o que o Tite enxerga como o que deve ser o ponto forte para o jogador da seleção brasileira. Então é por isso até que ele vê o Éder Militão fazendo essa função, que ele vê o Ibañez fazendo essa função, porque para ele não quer aquele lateral que vai fazer o corredor de profundidade, que vai rir a cabeça, vai ser corredor, ele não quer nada disso. Ele quer o cara da sustentação. O cara que vai fazer o corredor dele será o Antony, será o Rafinha, será o Vinícius Júnior. O esquema é completamente diferente. Então, ou por desconhecimento, ou para ganhar uma popularidadezinha, aquela popularidade barata, para agradar o torcedor do Flamengo, os caras falam isso. Exceto isso, não tem o porquê de falar, então não surpreende a ausência do Rodinei. Muitos jogadores dessa lista que já são os convocados, já são os pré-convocados, que estarão na lista para a Copa do Mundo, mas tem alguns desses que tem muitos testes, vai rodar bastante. O meio-campista é o Everton Ribeiro, o Everton passou bastante pelas convocações do Tite, eu acho que é mais do que até uma observação, uma final observação do Everton, eu acho que tem muita possibilidade dele estar. E aí a gente fala de Pedro, porque também tem o Matheus Cunha, ambos onde teoricamente brigam por uma vaga entre essas do 26, então abriu uma grande possibilidade de um deles estarem, os dois acham improvável, e vocês vão ver que não tem aqui, não tem o Gabriel Jesus, não tá na lista, o Firmino retornou, enfim, vamos lá. Aqui eu acho o seguinte, o Matheus Cunha e o Pedro, eles, na minha opinião, eles brigam por uma vaga. Eu acho que seria uma grande injustiça, pelo que o Pedro tem feito, e pelo que a seleção brasileira pede, precisa em alguns determinados jogos, ele não ser convocado, ele deve ser observado, ele deve ser, testado, fica meio chulo, mas ele deve ser observado dentro dessa data FIFA, que no dia 23 o Brasil enfrenta a Tunísia e no dia 27 o Brasil enfrenta a Gana, então é uma grande possibilidade.
Eu acho que a questão da convocação do Pedro, eu acho que cabe por duas vias. A primeira, da justiça, eu acho que, porra, o cara é o artilheiro da Copa Libertadores, possivelmente vai ser. Ele é, né, o rei da América, o futuro rei da América, enfim, por tudo que tem feito. E tem um outro que é a carência e a necessidade. Porque por mais que a lista de atacantes seja gigante do Tite, a gente vê muitos jogadores que trabalham pelos lados, é o grande forte, inclusive, dessa seleção, né? Vinícius Júnior, Antony, Rafinha, aí o Neymar vai e acaba flutuando um pouco mais. Ele tem o Richarlison, trabalha como um falso, o Gabriel Jesus, que não tá, mas certamente vai estar na Copa, trabalha como um falso. Mais um homem de referência, né, que é necessário para essa seleção brasileira, em detrimento, né, de alguns adversários, de algumas características, ele não tem. Então o Pedro briga forte por essa vaga, ele tá na frente do Matheus Cunha, hoje individualmente, por mais que o Matheus Cunha hoje esteja na Europa, a gente sabe que isso seja um fator determinante, né, mas tá mal, assim, não tá no início também da uma temporada, terminou a temporada passada em baixa, né, e agora o Matheus Cunha tem inclusive trabalhado como centroavante, ele não é igual ao Pedro, né? Eles são semelhantes, inclusive na Alemanha, o Matheus Cunha não era esse centroavante, então tem uma grande oportunidade aí pro Pedro, contudo, todavia, né, esses importantes amistosos, né, para esses jogadores individualmente, para a seleção brasileira, tem aquela preocupação, né? Puxa aquela preocupação, aquela pulga atrás da orelha do torcedor. Porque quando a gente pega, tá aí, né, o calendário de setembro, e a gente vê, né, que vai continuando, né, obviamente o futebol brasileiro nessa reta final. O Brasil enfrenta a Tunísia no dia 23, né, na sexta-feira, e no dia 27, na terça, enfrenta a Gana. E como vocês veem, no dia 28, fora de casa, o Flamengo enfrenta o Fortaleza, Campeonato Brasileiro. Então a gente sabe, né, que existe uma grandíssima possibilidade de ser desfalque, né? Tanto o Everton Ribeiro quanto o Pedro, que são desfalques importantes para o Flamengo em virtude, né, dessas convocações. O que poderia vir aqui a acontecer, esse jogo inclusive contra a Gana no dia 27 é no estádio no Parc des Princes, em Paris. Então, vou fretar, tal, a gente sabe desgaste de viagem, é uma viagem longa. Então, assim, possivelmente, ambos vão desfalcar o Flamengo nesse jogo fora de casa contra o Fortaleza. Até lá a gente vai ver, né, que o Flamengo quer do Campeonato Brasileiro, tal, enfim. Mas, de qualquer forma, existe essa grande possibilidade. Sobre esses dois amistosos, a Tunísia está no grupo da França, né, ali e tal. A Gana está num grupo muito interessante. Está num grupo muito interessante, que é o grupo H, da Copa do Mundo, né, que tem Portugal, que tem Uruguai, que tem a Coreia do Sul e a seleção de Gana. Se esse grupo, né, da Copa do Mundo fosse há cerca de 5 edições passadas da Copa, onde havia uma grande diferença ainda na cultura do jogo, hoje o jogo tá muito parecido, né, pausterizado, a gente ia ver uma grande diferença de estilo de jogo. Hoje em dia tá tudo meio que parecidão, mas de qualquer forma eu acho um grupo interessante. Então esse Brasil e Gana, né, que não é para fazer referência a Brasil e Gana 2006, né, oitava de final de 2006, esse Brasil e Gana, essa preparação é um jogo interessante. Pode ser um jogo interessante. Ah, importante! E o Arrascaeta? O Arrascaeta também foi convocado, cara, óbvio, pela seleção do Uruguai. Então também, a mesma lógica aqui também vale pro Arrascaeta, beleza? O Arrascaeta que vai lá fazer os compromissos dele com a seleção uruguaia, também 2 amistosos, data FIFA, mesma coisa. Não muda absolutamente nada aí, além da seleção chilena, né? Tendo a possibilidade de Vidal, Pulgar, etc. E Varela também foi convocado para a seleção uruguaia. Então, de fato, aí são os convocáveis, possivelmente não irão enfrentar o Fortaleza no dia 28. Aí o Dorival vai ter que botar a caixola para pensar, porque tem muitas ausências por aí. Então é isso, galera. Vou terminando o vídeo por aqui. Um forte abraço a vocês. Deixa a curtida, o like é muito importante. Tamo junto, um abração. Tchau, tchau.